Eu comecei a fazer terapia com 14 anos e aos 14 anos muita coisa tá acontecendo, né? Seu corpo tá mudando, você tem algumas decepções com amizades por causa da imaturidade, você começa a perceber algumas imperfeições nos seus pais, né? Eles têm defeitos. E isso te chateia bastante. E no meu caso, eu comecei a ter que lidar com uma tristeza que eu nem entendia de onde ela tava vindo. Então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar 5 coisas que eu aprendi na terapia e que mudaram completamente a minha vida. Porque depois que você começa a terapia, você descobre que todas as pessoas têm um ciclo familiar. É um ciclo que passa de geração a geração, atitudes que passa de geração a geração. E eu, no meu ciclo, eu vi que eu não queria seguir aquilo, que os padrões, né, de comportamento não era exatamente o que eu esperava. Eu fui descobrindo com o tempo que tinha outras formas, melhores formas de serem feitas. Só que eu só tinha a compreensão de qual era o meu ciclo familiar, como é que eram essas coisas que estavam totalmente guardadas no meu inconsciente por conta da terapia. E se eu não tivesse aprendido essas coisas, compreendido melhor essas coisas, ressignificado muitas dessas coisas, eu não estaria tão feliz e tão bem como eu tô agora. Então eu espero conseguir fazer você refletir sobre a sua vida neste vídeo. Eu sou Rebeca Scarabel, estudante de psicologia, e falo nesse canal sobre psicologia e aperfeiçoamento pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve e seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Então, contextualizando um pouco a minha história, quando eu tinha 14 anos, eu comecei a terapia porque uma psicóloga chegou nos meus pais e falou: olha, eu acho que seria bom para ela fazer terapia. Eu imagino que ela deve ter visto, né, pais separados, muita timidez, uma insegurança muito alta, eu falava muito baixinho, eu demonstrava uma certa tristeza, né, não era uma adolescente muito alegre. Então acho que ela percebeu todas essas coisas e falou: acho que é bom ser ajudada. Porque eu demonstrava muita confusão, muita desordem, né? Eu vinha de um ciclo familiar meio, né, conturbado e eu queria melhorar, mas como é que eu melhoro? Ou eu só fico triste pela vida que eu tenho, enfim, então tava tudo nessa confusão toda. Tem até uma foto que eu acho que explica muito bem. Mostra um psicólogo, né, na porta do seu consultório e o paciente entrando. E aí mostra que a cabeça do psicólogo é um cubo mágico resolvido, né, tudo certinho com as cores. E o do paciente é um cubo mágico bagunçado, né, as cores tudo bagunçadas. E é basicamente isso. O psicólogo, ele, durante os 5 anos, ele estuda e ele precisa ter um acompanhamento psicológico também, justamente para que ele se organize e ele consiga ter as ferramentas necessárias para ajudar a outra pessoa, ensinar a outra pessoa como cada passinho que ela vai fazer ali para arrumar o cubo mágico dela. E nessa fase de 14 anos, eu tava começando a aprender a quem eu podia confiar e eu tava muito desconfiada de tudo. E como eu citei, eu percebi que os meus pais tinham defeitos. Só que a minha história é um pouco diferente da maioria, porque no meu caso, eu via que minha mãe que tinha mais defeitos. E com ela que eu fiquei mais rebelde. Mas ok, comecei a fazer terapia, eu já tava morando com o meu pai, e eu me entreguei muito para a terapia. Eu pensei assim, tipo, uma pessoa vai me ouvir, eu posso falar sobre qualquer coisa, ela vai me orientar, ela é profissional nisso, e ela não vai me julgar ainda. Bora! Então eu comecei e virou meio que natural meu. Eu comecei, a cada sessão de terapia, eu trazia uma questão que eu queria resolver. Então, eu tô me sentindo muito ansiosa. Então eu falava: olha, eu vivenciei tal situação e eu não entendi por que eu fiquei tão ansiosa nessa situação. E a gente começava a destrinchar cada situação, cada momento. De início, né, no começo das sessões de terapia, eu não entendia muito bem como funcionava. Na minha cabeça era só uma conversa, mas com o tempo eu fui entendendo que eu precisava aproveitar o máximo possível de tempo com essa psicóloga. Até que com o tempo eu fui exagerada nisso. Teve uma vez até que eu lembro que eu tava numa sessão de terapia e eu falei pra ela: desculpa, eu pedi um lanche e eu achei que ia chegar, achei que ia chegar antes da consulta, mas demorou muito, atrasou muito. E aí o lanche chegou assim que ela entrou comigo na ligação. E aí eu peguei o lanche, eu ficava aqui, comecei a falar. Aí ela: Rebeca, por favor, morde esse lanche, respira. Porque eu valorizava tanto o tempo dela, eu queria tanto aproveitar aquele tempo, que eu
acabei gerando uma ansiedade em questão disso. Então também não é muito bom isso. É bom ter um equilíbrio disso. E aí, com o tempo também, né, com o acompanhamento com a psicóloga, eu fui entendendo que muitas coisas que eu queria mudar, porque eu via, né, algumas coisas não muito legais na minha casa, eu vi que muitas dessas coisas não dependiam, não é a palavra certa. Eu entendi que existia diversos fatores, além do meu desejo de fazer as coisas, que influenciavam e que me impediam de chegar aonde eu desejava. E que tudo isso estava dentro de mim, do meu inconsciente, querido inconsciente. Então eu tinha essa raiva da minha mãe, por ela não ser a tal imagem de perfeição que eu achava que ela deveria ser. Eu tinha uma tristeza porque eu não sabia direito quem eu era, o que eu ia me tornar, o que eu queria. Eu tinha muitas dúvidas em relação a isso. E também eu não entendia muito bem como as pessoas faziam, né, as atitudes que elas tinham, porque na minha cabeça não fazia muito sentido. E aí eu fui com o tempo, né, levou 3 anos para então eu conseguir me compreender um pouco melhor. Eu comecei a perceber quais eram as minhas qualidades, quais eram meus defeitos, quais coisas eu gostava em mim, quais coisas eu não gostava, quais coisas eu aceitava dos outros, né, aquele limite, o que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu tolero, o que eu não tolero. Percebi que eu era tímida, percebi uma certa tristeza, mas por que eu tô triste? Sendo que eu sou tão abençoada com tantas coisas. Então comecei a questionar muito tudo isso e eu comecei realmente a me entender, a questionar e conseguir achar respostas em relação a isso. E aí ela foi ali figurativamente, né, ajustando ali o meu cubo mágico e trazendo um pouquinho mais de sentido. E essa foi a primeira coisa que eu aprendi com a terapia. Eu esqueci de citar os números, mas foi a primeira coisa, o autoconhecimento. A segunda coisa foi uma gestão emocional. Eu consegui entender melhor os meus sentimentos, consegui organizar melhor eles. Por exemplo, eu passei, depois desses 9 anos, né, resumindo tudo, depois desses 9 anos, eu passei quando eu sentia alguma raiva, né, aleatória, em algum momento, eu me questionava, por que eu tô sentindo essa raiva? Como essa raiva vai realmente me ajudar nessa situação? Porque um dos ciclos meus era resolver as coisas pela raiva. Cala a boca, tentar resolver as coisas assim, mas por que eu queria resolver as coisas pela raiva? Não fazia sentido eu continuar com isso. Então eu precisei trabalhar minha mente para ela entender essas coisas e conseguir administrar melhor esses sentimentos que vinham. Ou até mesmo a questão do choro, porque eu tinha sido ensinada que se você chorasse, você era fraco. Você não podia ser vulnerável, você precisava ficar com aquela postura forte, firme. Mas depois eu fui entendendo que na verdade o choro alivia, que ele é muito necessário e é parte dos processos que a gente vai viver na vida. E aí eu também aprendi, com todo esse tempo, que se um choro aparece do nada, em algum momento, ou até em padrões, né, em momentos específicos, significa que ainda tem alguma coisa aí dentro que você não resolveu, que você não acolheu, que você não ressignificou, que ainda está guardado no seu inconsciente e que ele acabou soltando essa brecha pra você. A terceira coisa que eu percebi, que eu mudei muito, porque eu conseguia lidar melhor, era com meus relacionamentos, tanto de amizade quanto amorosos. Depois de 3 anos de terapia, a minha psicóloga ela foi me apoiando mais sobre o assunto da minha mãe. Eu citava pouco, mas quando eu citava, ela puxava, fazia umas perguntas, envolvia. E eu não tinha interesse na época de fazer as pazes com ela, sentir menos raiva ou sei lá, conviver, etc, né? Como eu acho que eu citei, eu estava morando com meu pai nessa época. Mas depois de 3 anos, né, com um apoio, ela me apoiou começando falando: por que você não sai com sua mãe? Marca um rolê com ela. E aí a gente fomos pro shopping, comemos e começamos a conversar e cada vez mais eu fui entendendo de que ela não era mãe, ela era uma mulher. Ela era aquele indivíduo, ela não era só minha mãe. Ela não tinha que bater com as minhas expectativas. E os defeitos que ela tinha foram as características em geral que ela tem, foi toda a bagagem que ela trouxe com ela. E aí eu comecei a entender melhor os meus pais, até porque eu comecei a entender sobre o ciclo familiar. Aliás, eu tenho um outro vídeo
falando sobre ciclo familiar. Vou deixar ele marcado aqui. O ciclo familiar é um negócio que é o rumo que você vai seguir da sua vida. Se você não quebrar esse ciclo familiar do jeito como sua família deixou, se você não tiver consciência disso, você vai seguir o mesmo. Então eu indico super esse vídeo porque precisamos tomar muito cuidado com o nosso ciclo familiar e coisas que não queremos seguir. Mas, por causa do ciclo familiar, voltando, eu comecei a entender, eu comecei a olhar para os meus avós. E aí eu vi que os meus avós não entregaram tanto assim para os meus pais. E os meus pais, com tanto que trouxeram dos avós, adicionaram mais um pouco e trouxeram o que eles podiam. E aí eu descobri a frase: como você espera que alguém te ofereça mais do que foi oferecido a eles? Então, se foi aquilo que foi oferecido, e eles não tinham nem a instrução de correr atrás, de fazer, sei lá, uma faculdade na época deles, não tinha a instrução sobre fazer uma terapia, terapia era maluco. Então, como é que eu vou pedir mais? Tanto meu pai quanto minha mãe, eles começaram a fazer terapia só depois dos 50 a mais. Então, como eu vou pedir mais? Como eu vou cobrar tudo isso deles? E aí eu comecei a desenvolver essa compaixão, essa empatia, e aí eu descobri que quando você não resolve alguma questão que você tem com sua mãe, por exemplo, isso afeta diretamente, eu tenho quase certeza que é diretamente os seus relacionamentos. Então é muito importante ter coisas resolvidas com sua mãe, porque isso vai, por consequência, atrapalhar outras áreas da sua vida. Mesma coisa com a relação com o pai, mas para outros departamentos. Então, sobre os relacionamentos, eu consegui nessa fase desenvolver melhores amizades realmente duradouras. Comecei a valorizar mais essas amizades. Eu comecei entendendo quem eu era, eu parei de em casa sou uma coisa, fora eu sou outra. Eu comecei a ser eu mesma, eu conseguir ser eu mesma com todas essas pessoas ao meu redor. Isso fez com que elas sentissem mais sinceridade, mais carinho e tudo mais por mim. Então me ajudou bastante, e tendo toda essa análise, depois de 9 anos, pensando em tudo isso, não só lá naquela fase de adolescência, me ajudou incrivelmente a ter um casamento que fazia sentido. Porque muitas pessoas, elas só vão pelo automático, escolhendo a pessoa que amam, só que elas nem analisaram que ele ronca e você tem dificuldade pra dormir. Ou várias outras coisas do dia a dia que vocês não perceberam. Eu escutei uma história, fofoca. Eu escutei uma história de que um casal, eles casaram, né? Eles estavam namorando, ela pediu ele em casamento, casaram, e aí no fim de um mês, não, depois de um mês de casados, eles divorciaram. Ela pediu o divórcio porque ele trabalhava à noite e ela não aguentava mais dormir sozinha, ficar em casa sozinha. Aí minha pergunta é: ela sabia que ele trabalhava à noite antes de casar? Sim. A questão é que ela não conversou sobre isso com ele e que ela achou na cabeça dela, isso é o problema, a gente pensa e acha muitas coisas, que as coisas vão mudar depois do casamento, etc. E ela achou que depois do casamento ele poderia mudar isso, mas ela não aguentou nenhum mês. Então, é muito importante analisar todas essas coisas. Do lado dele também teria que fazer essa análise sobre a ansiedade dessa esposa, sobre o imediatismo dessa esposa. Deu um mês, não fez de acordo com o que eu quero, vou embora. Como assim? Né? Como você poderia ficar com uma pessoa que você nem entendeu quais são os limites, quais são as coisas toleráveis, intoleráveis? Isso é muito importante. Eu vou gravar um vídeo, não vou nem pedir a opinião de vocês. Vou gravar um vídeo e vou falar sobre essa questão de como você organiza. Eu fiz uma lista, foi muito boa. Fiz uma lista bonitinha, falando todas as coisas que eu tolerava, não tolerava, e aí eu deixei minha mente muito clara e eu casei com esse cara. Eu casei com o cara da lista, foi impressionante. Eu encontrei a lista um ano depois, já estava casada, e aí eu mostrei a lista pra ele e era exatamente tudo que eu tinha definido. Enfim, vou gravar um vídeo falando sobre essa lista. É muito importante você organizar tudo isso na sua mente antes de você se envolver com uma pessoa, se você quer que o relacionamento dure bastante tempo, né? Se você não quer,
mora com ela um tempo, depois acaba, enfim, decisões de cada um. E aí temos a quarta coisa que eu aprendi, que foi o autocuidado. Autocuidado, muitas vezes a gente acha que é arrumar o cabelinho, tal, tudo mais, isso faz parte. Mas uma coisa que me ensinou muito a terapia foi sobre a questão de não ficar chateada, criando expectativas nos outros, porque eu quero, porque eu acho que deveria ser assim, e etc. Eu entendi que cada pessoa tem o seu jeito. Exatamente o que eu falei em relação à minha mãe. Eu percebi quais eram as questões dela, qualidade, defeitos. Eu entendi a história dela e eu respeitei essa história. Isso me ajudou muito, muito mesmo, a cuidar de mim. Porque muitas vezes eu ficava ansiosa pensando o que os outros estavam achando, o que eles estavam pensando, o que eles queriam, o que eles não queriam. E no final, entender essas coisas me trouxe uma paz pessoal tão gigantesca, no sentido de, meu, aquela pessoa toma as decisões dela. Ah, porque ele terminou comigo. Foi a decisão dele, ele por causa de algum motivo achou necessário. Então isso me desenvolveu um autocuidado tão grande, não sei se faz sentido pra você, mas na minha cabeça faz total sentido. Eu comecei a olhar as coisas com mais equilíbrio, dando a responsabilidade da pessoa pra pessoa, não pra mim. Porque eu queria carregar muita coisa, eu queria ser heroína, eu queria ajudar minha mãe, eu queria resolver os problemas do mundo inteiro. E eu ficava nesse peso, preciso fazer alguma coisa, preciso ajudar, mas não, você só precisa pensar no seu, respeitar a decisão do outro. Então isso me ajudou tanto a liberar um fardo dos meus ombros, que eu considero um autocuidado gigantesco. O quinto foi a quebra de padrões. Eu acho que eu dei um spoiler sobre isso no começo, que foi a questão do ciclo familiar. Eu tinha um ciclo familiar que era muito específico. E eu já tinha percebido, né, por outros parentes, outros familiares, que aquele ciclo se seguia eternamente e que não saía disso. Realmente foi seguindo de geração em geração e as pessoas não estavam percebendo que estavam seguindo esse ciclo. Então eu consegui quebrar esse ciclo depois de uma avaliação toda. Aí eu vou deixar o vídeo pra vocês. Vou colocar na descrição um vídeo em relação aos ciclos, para que você possa ter mais noção. Tem um documento que ajuda e tudo mais. Então, para que você possa compreender essa questão dos ciclos e quebrar esses ciclos. Porque você pode falar, não quero ser igual a minha mãe. Mas quando você menos esperar, você vai estar dando a bronca no seu filho igualzinho a sua mãe. Então, isso é fato, porque se você não sabe quais são os ciclos, quais são os padrões comportamentais, você não vai conseguir mudá-los, porque você não vai saber qual é. Então você só vai seguir de acordo com o automático. Tome muito cuidado para não viver automático. A gente está vivendo isso agora no mundo. É uma febre isso, é uma crise isso. Muita gente vivendo no automático. Depois de 9 anos de terapia, eu percebi que o processo terapêutico não é tão fácil quanto a gente pensa. Na época eu era muito tagarela, então eu conseguia falar muitas coisas, mas aceitar certas coisas era muito difícil. Tocar em certos assuntos era muito difícil. E eu também percebi que dependendo da fase da minha vida, no começo eu comecei com a psicoterapia comportamental e chegou um ponto de que eu não tinha mais coisas atuais agora para resolver. Tinha coisas que me envolviam atualmente, mas eram da minha infância, e eu precisei trocar para uma psicanalista para trazer mais assuntos da infância que não estavam resolvidos, porque tinha algumas coisas no meu inconsciente por causa da infância que às vezes apareciam, né? Esses sentimentos que apareciam. Então eu precisei trocar. É um pouco complicado, talvez eu possa gravar um vídeo sobre quais são os mais conhecidos, quais são as abordagens mais conhecidas dos psicólogos e qual pode se adequar mais a você. Se vocês tiverem interesse sobre esse assunto, deixem nos comentários. Depois de tudo isso, depois de conseguir se abrir, depois de conseguir confiar, é lindo. É lindo porque você começa a ver a diferença, você começa a ver as mudanças, você começa a perceber que você quebrou ciclos, que você tomou uma decisão importantíssima para sua vida. E o psicólogo, você viu, eu falei, 9 anos. Não é para loucos. É para pessoas que têm questões, que têm dificuldades, que têm ansiedades, que têm autossabotagem, que têm uma autocobrança.
adolescentes, principalmente, que não estão conseguindo se organizar. Meu, na adolescência é uma fase importantíssima ter uma terapia para conseguir organizar todas essas ideias, organizar todos esses sentimentos, todas essas coisas que estão dentro de você. E se você não fez na adolescência, talvez tenham coisas bagunçadas que você só tá trazendo junto com você no decorrer dos anos. Então, eu indico a terapia incrivelmente e gostaria de deixar claro que cada processo terapêutico é único, que você vai aprender coisas diferentes, você vai entender coisas diferentes. A dificuldade para você pode ser muito maior do que para mim e vice-versa. E se caso você já tenha aprendido coisas com a sua psicóloga, você já fez terapia, deixa nos comentários as suas experiências, as coisas que você aprendeu. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda e compartilhe esse vídeo com alguém que pode se beneficiar do conteúdo dele. Bye!